Graças a Deus fez homem. Graças a Deus por mais um dia, queridos. Hoje são 14 de outubro. Um dia maravilhoso que Deus nos deu. Deus nos presenteia com esse dia magnífico. E louvado seja Deus por sua compaixão e misericórdia em nossas vidas mais uma vez. E, queridos, estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem para esses homens, para essas pessoas que estão disfuncionais nas suas atividades dadas por Deus. O texto escolhido hoje foi Gênesis 2:18, onde o próprio Deus, na sua compaixão, olha e observa que podia nos abençoar com uma coisa grandiosa chamada mulher. Então ele diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que bênção, né? Uma mulher, queridos. Uma bênção. Deus não deu a minha mulher para mim, deu a sua mulher para você, para que ela fosse a sua companheira, a sua auxiliadora, a sua socorrista, e que ela seja idônea. Deus é muito compassivo. E falando nessa compaixão de Deus, é que a gente vê que o homem não aproveita a sua totalidade e não potencializa essas dádivas dadas por Deus. A primeira parte do texto diz: não é bom que o homem esteja só. E o que a gente vê, infelizmente, hoje dentro de alguns lares, é que o homem, além de estar disfuncional, ele está caminhando só. E o resultado disso é que ele não só cai em alguns problemas, ele leva a família junto. E isso é preocupante, queridos. O homem não pode estar só nas decisões dentro do lar. O homem não pode estar só nas suas finanças. O homem não pode estar só nos seus projetos. O homem não pode estar só na sua área da sexualidade. Tudo deve ser compartilhado, tudo deve ser conversado, tudo deve ser preparado e projetado. A gente vê aqui no texto duas palavras extraordinárias. Não é bom que o homem esteja só. Então, querido, o que é que você está fazendo só hoje em dia, hein? Isso é preocupante. O próprio Deus fala que não é interessante você estar só. É por isso que entra a segunda parte do texto, quando ele diz: eu vou fazer alguém que lhe socorra e que seja idôneo. Essa palavra companheira, né, do latim vem em culpanis, do latim, que significa aquela que vai dividir o pão. Esse termo é precioso. Deus fez alguém para você compartilhar as suas emoções, os seus pensamentos, os seus projetos. Então eu fiz uma lista aqui de algumas coisas que você deve se apropriar e já começar a aplicar dentro da sua casa com sua esposa. A primeira coisa chama-se comunicação. Saber a necessidade da comunicação dentro do lar, saber a necessidade de estar conversando com a esposa, saber a necessidade do diálogo, da compreensão. E na comunicação existe o emissor e o receptor. Então não é só o homem falar, isso não é comunicação, né? O homem tem que escutar também as coisas, escutar as dificuldades que estão ocorrendo dentro do lar. O homem deve conversar com a esposa sobre essas dificuldades e tratar uma linha para que essas coisas sejam sanadas. O segundo tópico são os projetos, queridos. Se você não tem projeto na sua vida, se você não tem um sonho, está na hora de você orar e pedir a Deus que Ele liberte disso. O homem precisa projetar sim. Sabendo que a Bíblia diz o seguinte: do homem vem o projeto, mas a resposta vem do Senhor. Isso não diz que nós não podemos projetar. Nós devemos projetar do lado da nossa socorrista, dessa companheira que a gente vai dividir as nossas coisas. E nós precisamos estar alertas sobre isso, porque os projetos que nós fazemos hoje, depois de casado, não é só para nós, é para casa. Amém? Sobre o sexo, querido. Quando a gente fala em sexo, muitas pessoas levantam as orelhas, ficam animados, só que o sexo é uma atividade para ambos, não é uma coisa individual. Então, o homem que busca o prazer isolado está degradando seu casamento, está destruindo seu casamento e está destruindo essa imagem que Deus criou para que ele não viesse a viver só.
O sexo é para ser compartilhado em prazer, e isso já começa antes mesmo do ato sexual. Já começa no bom dia com a esposa, já começa nas mensagens durante o dia, agora com esse WhatsApp aí, com essas coisas que facilita a comunicação, você entra em contato com ela, pergunta se ela está bem durante o dia. Isso até facilita e dá liberdade para que haja uma maior cumplicidade entre os dois. Então, na área do sexo, também tem que ser conversado isso. Finanças. Unir as rendas, queridos. É bom que o homem não esteja só. É bom unir suas rendas junto com sua esposa, porque isso é para benefício da união, da unidade do lar. Entendeu? Se você ganha R$ 1.000 e é para dividir para o lar, sua esposa ganha 500, isso não pode estar isolado. A união deve ser 1.000 seu com 500 da sua esposa para o lar, para os dois, serão R$ 1.500. Você precisa orar para que seja aplicado na sua vida e na vida da sua esposa. Porque se eu estou só e pensando só, pode acontecer uma coisa desagradável, chamada infidelidade financeira. Às vezes acontece isso em alguns lares, quando o homem diz que ganha R$ 1.000, quando na verdade ele ganha R$ 4.000. Isso está trazendo ilegalidade dentro de casa, não é respeitoso para com o lar, não é respeitoso para com os que estão debaixo do seu teto, né? E é preciso analisar isso com critério e orar diante do Senhor. Conversar com a esposa, se a esposa trabalha fora, amém. Começa a unir as finanças e é para dentro do lar, para benefício próprio. E a gente vai saber isso e vai fechar com chave de ouro quando a gente falou lá sobre os projetos. Na aquisição de carro, na aquisição de uma casa, de um eletrodoméstico. Quando as finanças estão unidas, tem diferença. Tem diferença essa porção. Criação dos filhos. Não é interessante que o homem esteja só na criação dos filhos. Ele precisa saber caminhar junto com a esposa nisso. A esposa tem um tato muito mais de emoção, o homem tem muito mais de razão. Os dois precisam estar lado a lado nisso. Não pode ser gritante um lado e o outro abafado anulado. Tem que estar bem interligados, porque quem vai ser beneficiado são os filhos. Que esse texto sobre filhos a gente vai falar semana que vem, sobre criação de filhos. E a última, queridos, é louvar a Deus. Não é bom que o homem esteja só nessa área tão preciosa, na área da rendição, na área da entrega, na área da gratidão a Deus. É bom que o homem esteja compartilhando isso dentro de casa. Você ora quando vai se alimentar? Ora em família. Você vai, antes de sair de casa, você já orou com sua família? Ora junto com a família. Ora junto, protegendo, pedindo a Deus proteção para tua esposa, proteção para o teu filho, para o teu lar, proteção para a tua casa. Que Deus te dê entendimento, inteligência, que Deus proteja teus filhos, que Deus proteja tua esposa. E quando chegar em casa, orar, louvando a Deus em gratidão por mais essa conquista. Chegar em casa, ver todo mundo tranquilo, todo mundo em paz, todo mundo alimentado. Isso é um benefício muito grande, querido. E essa palavra é muito forte e como ela já tem sua expressão, não é bom que o homem esteja só. Aí Deus, com seu favor e amor, nos fez um auxiliador, um socorrista. Esse termo socorrista é o mesmo usado no Salmo 46, quando diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, e o socorro bem presente na angústia. Esse termo auxiliadora, socorrista, é para que justamente seja para que o homem caminhe em passos fortes para dentro do seu lar e realize as suas conquistas e tenha paz dentro do seu lar. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. E se você gostou, querido, compartilha isso para alguns homens que você conhece, para algumas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Entra lá também no YouTube, dá um link, se inscreve, dá um like aqui embaixo se você gostou. Não para minha glória, mas para a glória de Deus, para a gente manter esse trabalho vivo e alcançar benefício diante de Deus. Deus te abençoe ricamente nesse final de semana. Que haja paz na tua casa, que haja paz na tua alma. E o Senhor Deus seja contigo de dia e de noite.
Deus te abençoe ricamente. Amém.